todo mundo que frequenta a palestra pública tem que ler um livro chamado Na Seara do Bem. Pedi até para ser um dos livros aqui do mês, sabe? Para todo mundo ler, para entender o que acontece aqui nos bastidores espirituais de uma palestra pública. Para quando a gente estiver na palestra pública, quando chegar, a gente saber o que está acontecendo no mundo espiritual e, assim, a gente aproveitar muito melhor. É isso que é o grande objetivo. Senão, a gente fica no automático. A gente vem para uma palestra automaticamente, porque já está na agenda que todo sábado tem que vir. E aí a gente vai fazendo as coisas de forma automática. E a coisa que os espíritos mais pedem é que tudo seja raciocinado. A fé seja raciocinada, porque é justamente o ato de raciocinar que vai fazer com que a gente cresça. O tema de hoje é muito interessante e quem vem falando é do espírito Lacordaire. Esse livro aqui, Espíritos do Senhor, é um livro que foram os jovens lá da editora Celde que eles fizeram esse livro, e é um livro muito interessante. Eles fizeram a biografia aqui de todos os espíritos que eles souberam, né, que já foi falado, que deram mensagens no Evangelho. E sempre quando a gente vê uma mensagem de um determinado espírito, é bom, importante a gente saber quem foi aquele espírito. Até porque esses espíritos, eles falam das experiências dele. Isso para nos motivar aqui, para que a gente também faça a nossa caminhada. Porque senão a gente fica sempre com aquelas ideias dos anjos. Não, eles já foram os escolhidos, né? Eles já são espíritos superiores. Mas eles fizeram uma trajetória, eles escolheram. E a respeito dele, tem uma frase que diz assim, que Lacordaire realizou diversas conferências em busca de uma nova mentalidade nos lugares por onde passava. Ele quando era Lacordaire, que foi justamente também contemporâneo da doutrina espírita, já era um espírito que buscava sempre ampliar os horizontes, no reconhecimento de quem é você, que é a proposta da doutrina espírita. Tanto que quando Kardec pergunta para os espíritos o que é necessário para se progredir nesta vida, eles respondem: conhece-te a ti mesmo. Então, a proposta desse espírito é justamente fazer com que a gente enxergue as coisas diferente. E no Evangelho, ele escreve a mensagem de o bem e o mal sofrer, porque ele vai falar das experiências dele. Ele escreve sobre o orgulho e a humildade, que é esse que nós vamos estudar. E um outro que ele escreve se chama Desprendimento dos Bens Terrenos. Você veja que tudo focando nas nossas sensações que fazem com que a gente não se desperte para o real objetivo da nossa reencarnação. E na Revista Espírita, que são revistas que o próprio Kardec, naquela época, quando ele vai lançando o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, muitas pessoas tinham dúvidas, não tinha estudos como tem hoje. Então, as pessoas escreviam para ele, ou contando causos e querendo e pedindo que ele dê uma explicação à luz da doutrina espírita, ou concordando, ou discordando. E aí ele foi respondendo todas essas cartas, e aí começou a fazer essas revistas, que é muito legal a gente ler. Por quê? Porque tem questões ali, desdobramentos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, que são coisas muito interessantes para a nossa compreensão na vida atual. Então, nas revistas espíritas, ele escreve a instrução moral, a chave do céu, respeito devido às crenças passadas, os messias do espiritismo. Então, gente, não deixem de travar essa intimidade com esse espírito, porque esses espíritos nos conhecem tão bem e investem em cada um de nós, numa disponibilidade para nos ajudar sem tamanho.
que a gente aproveite essa oportunidade. Que na hora lá que ele está falando sobre desprendimento dos bens terrenos ou questões de moral, se você está passando por uma situação de conflito, aí você vai buscar quem é o espírito relacionado àquele assunto para você pedir ajuda. Leon Denis ensina que a gente deve buscar esses espíritos para ajudar cada um no seu campo. Por isso que é importante ler livro de mentor. Porque toda vez que a gente ler um livro, a nossa mente fica em contato com a mente de quem escreveu. E quando você lê um texto, lê um livro de um mentor, sua mente vai se ligando a esse mentor. Então, nesse tema de hoje, que vem falando do orgulho, vamos começar a fazer uma reflexão, né? Você é orgulhoso? Esse você também é para mim, é só para a gente ficar fácil o raciocínio, porque quando a gente começa a falar assim, nós, porque nós, fica muito diluído na reflexão. Então, para reflexão, você é uma pessoa orgulhosa? Você se considera orgulhoso? De 0 a 10. Quem acha que é, qual é a nota que você dá? Quem acha que não é, na questão do 785 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, qual é o maior obstáculo ao progresso? Aí os Espíritos respondem que o orgulho e o egoísmo. Então, essas duas coisinhas atrapalham muito a gente e talvez a gente sempre vai responder o seguinte, não, eu não sou orgulhoso, não, eu não sou egoísta, mas o fulano é que é, meu pai é, meu irmão é, meu marido é, meu vizinho é. Só que a gente tem que ter um foco muito grande para cada um de nós, em cima de nós. A proposta triangular de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se não partir da gente, os Espíritos respondem o quê? Para se evoluir neste mundo, conhece a ti mesmo. Então, nós é que precisamos saber sobre nós. Vamos esquecer um pouquinho. Quando a gente vem assistir palestra, a gente fala assim, essa palestra devia ser para o meu filho. Puxa, se minha mulher estivesse aqui, se meu chefe estivesse aqui. Não, é você mesmo. Porque se fosse para o seu chefe, ele estaria aqui. Né? Então, é para você. Se você acha que alguém precisa saber sobre esse tema, é porque você precisa materializar esse tema, exemplificando e ensinando através do seu exemplo. Para isso que serve a Casa Espírita. É para isso que servem os estudos. Toda palestra, todo estudo, ele só vai ter utilidade na nossa vida se nós estudarmos com um espelho, fazendo uma reflexão sobre cada um de nós. Onde é que eu estou nesse tema? Qual é o tanto que eu sou deste tema? Quem sou eu neste tema? Se a gente não fizer isto, vai ser mais uma reencarnação que a gente vai adquirindo conhecimento, vamos ficar acadêmicos em doutrina espírita, saber tudo sobre doutrina espírita, vamos desencarnar, ficar doidinho no mundo espiritual, todo mundo vai para o Hospital Esperança do livro Tormentos da Obsessão, porque dá carteirada, sabe de tudo, mas não sabe para onde vai, porque não sabe sobre si. Ser espírita é saber sobre si. Quando o Lacordaire vem falando sobre isso, ele diz assim, todos os homens são iguais na balança divina, apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, quais são as suas virtudes? Todos nós temos virtudes, mas nós precisamos identificá-las para poder fortalecê-las. Porque, às vezes, fica muito difícil mudar uma coisa, mas fica mais fácil mudar outra. E aí nós também temos as nossas qualidades. Né? Nós estamos num processo de evolução. Nós temos os nossos defeitos,
mas nós temos as nossas virtudes. Então, nós precisamos saber as nossas virtudes também com consciência, para saber valorizar a virtude, para poder colocar em ação aquela virtude. Porque uma virtude, quando ela começa a crescer muito, ela vai o quê? A gente vai sentindo vontade de adquirir outras virtudes. Então, é muito importante nós sabermos a nossa virtude. É muito importante cada um de nós pensar no seu planejamento reencarnatório. O que a doutrina espírita, de fato, mudou na sua vida? O que esse conhecimento mudou? Alterou em quê? Se Jesus, né, vem falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que a verdade você viu na doutrina espírita? Qual foi o tema da doutrina espírita que realmente te impactou e que faz você pensar na hora de tomar uma decisão? Que faz você, na hora de fazer escolhas, você pensar à luz da doutrina espírita? Qual é o tema da doutrina espírita que, sinceramente, mudou a tua estrutura de perceber a vida? Qual a diferença de ser espírita ou não? Esse texto, ele inicia falando assim: venham até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Então, de cara, ele já está se colocando à disposição. Quem estiver dúvidas, qual caminho deve tomar agora, qual decisão deve tomar na sua vida, medite, chame por ele, converse mentalmente, peça ânimo, como ele diz aqui, encorajar, peça coragem. O Napoleão falava que coragem é a única virtude que não se rende à hipocrisia. Porque a gente pode fingir tudo. A gente finge que é bonzinho, finge que é educado, finge que é generoso, finge tudo. Agora, fingir ser corajoso, não dá. Não dá porque ele chamava todo mundo para o fronte de batalha, aí realmente não dá para fingir, né? Então, nós precisamos de coragem para refletir sobre nós e, principalmente, ter coragem de mudar, com consciência. Porque muitas das vezes são os nossos apegos, a sensação do apego, que muitas das vezes nós decretamos nós mesmos ficarmos escravos de nós mesmos, dessas tais sensações. Quando a gente estuda todos os textos do Lacordaire e quando a gente vai saber sobre a vida dele, a gente percebe que ele escreve da coragem que ele teve de decidir a vida. Ele escreve sobre a grande vontade dele de progredir espiritualmente. E nós, se Maria Angélica perguntar para cada um aqui, se Maria Angélica chegar aqui agora e ninguém sair correndo, né, porque tem isso também, é espírita com medo de espírito, né? Se Maria Angélica perguntasse para cada um de nós assim, o que você quer? O que você responderia? Agora, o que vem na sua cabeça? Ou a gente fala assim, Maria Angélica, vai perguntando os outros, me deixa para o final, para eu ir pensando, porque muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente quer. A gente fica tão distraído que a gente nem sabe. E dentro do seu pedido do que você quer, esse querer está relacionado às questões da vida material ou da vida espiritual. O que você quer? Outro dia a gente estava fazendo esse estudo, aí uma pessoa falou assim, eu quero saúde. É mesmo? É saúde. Então tá, aí está no seu planejamento reencarnatório que o fulaninho vai desencarnar no dia 28 de julho, cheio de saúde. Mas é saúde mesmo que você quer? Você tem certeza que é isso? Será que a gente não está precisando ter um olhar mais para o nosso progresso real do espírito? É para isso que a doutrina espírita está aqui, para ela despertar a gente para um querer de algo maior, para que a gente se enxergue espírito imortal,
como a Joana diz, nunca faça uma avaliação apenas do ponto de vista desta reencarnação. Veja além. E nós, espíritas, precisamos ter esse olhar além. Nós somos reencarnacionistas daqui para frente, porque senão a gente fica sendo reencarnacionista daqui para trás. É como se a reencarnação parasse aqui. Ah, eu estou passando por um problema, tive problema no passado, pronto. Aí a gente para aqui. Ser reencarnacionista é muito mais. É a gente fazer a nossa programação para a próxima. O que de fato, com consciência, com lucidez, nós estamos decidindo, escolhendo, plantando para a nossa próxima reencarnação? Como que a gente se pensa no nosso desencarne? Para onde você vai? Como será o seu próximo planejamento reencarnatório? Se esse está atrelado à vida passada, isso já é uma grande... saber sobre isso já é uma grande sacada, né? Então, se a gente sabe sobre isso, se a gente sabe que o que está acontecendo agora já vem do passado, então o que a gente está fazendo agora para que lá na frente a gente tenha essa vivência do passado que é agora? Lembrando que o Evangelho, nas aflições, as causas das aflições, dos tormentos voluntários, e que os Espíritos falam que o nosso sofrimento, a maioria deles, a maioria das nossas aflições, não estava no nosso planejamento reencarnatório. É apenas fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. E aí, quando ele se propõe a vir falar esse texto, né, que ele está vindo para a gente, para nos encorajar, ele pede que o Espírito me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos vós encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. Então, nessa colocação que ele vem com... Se você ler isso aqui, se conectando com ele, você percebe a grande vontade que ele vem falar para contagiar a gente, para fazer assim, tipo, vem, é por aqui, não perde mais tempo. Todos esses textos desses mentores são dessa forma. Acorda, está sofrendo muito, acorda, vem para cá, é por aqui. Mas ele diz aqui, nessa frase, uma coisa muito interessante aqui, né? Todos vós encarnados, que estáis em provação e procurai a luz. Quem está procurando a luz? Você procura a luz? Como você procura a luz? Qual luz você procura? E o que você espera dessa luz? O que é essa luz para você? Quando a gente fala sobre a imortalidade da alma, o que está vindo na sua cabeça? Você sabe sobre isto, na sua intimidade, de você vivenciando a sua vida como um espírito imortal? Isso não é abandonar a vida familiar, a vida material. Não é nada disso, mesmo porque os espíritos dizem que muitas das vezes, quando se abandona tudo e vai fugir para o meio do nada, não passa de egoísmo. Não é abandonar nada, mas sim se integrar ao todo. Essa é que é a proposta de renovação. Quando ele vem falando de orgulho e humildade, tem um filme que eu adoro, eu recomendo, se chama Uma Longa Viagem. Alguém já assistiu esse filme? Gente, não deixe de assistir, é muito bom, é imperdível esse filme, porque ele se passa, é uma história real, e eu aconselho o seguinte, assista o filme,
Anota o nome do personagem real, que é um inglês e um japonês. E depois, quando você assistir o filme, você vai na internet e coloca o nome dos dois. E você vai assistir a conversa dos dois, um encontro dos dois, as duas figuras reais mesmo. A gente precisa assistir esses filmes, a gente precisa ler biografia, a gente precisa saber sobre essas histórias reais, porque muitas das vezes as coisas ficam muito distantes. Quando a gente vem falando, quando a doutrina espírita, os mentores vêm falando, querendo nos encorajar a mudar, a ser diferente, a ser melhor, a progredir, a aproveitar a reencarnação, que a função da reencarnação é o progresso espiritual. E aí, quando os espíritos vêm se colocando, né, a gente falando de Jesus, aí, mas é porque Jesus está muito distante, quem sou eu? Aí fala de Saulo, quando se transformou em Paulo, aí se fala também, mas é porque o Saulo ele só se transformou em Paulo porque ele viu Jesus, e aí é muito diferente. Mas tá bom, esse camarada é um soldado inglês, na Segunda Guerra Mundial. Era um jovenzinho que foi convocado para a guerra, e ele ia ver só as questões, acho que ele era mecânico, eletricista, engenheiro, alguma coisa assim, então estava vendo a parte de rádio, essa parte de comunicação da guerra, e era um grupo de amigos, de jovens, muitos jovenzinhos que estavam lá na guerra. E eles foram capturados pelos japoneses. E, nessa captura, eles foram levados para um campo de concentração japonês. E tinha um japonês que, olha, era uma peste. Que camaradazinho, olha, mas era incrível. Que camarada ruim no campo de concentração. E ele era o único que sabia falar inglês, né, esse japonês. Então, ele realmente faz assim uma desgraça na vida daqueles ingleses. Muitos desencarnaram, mas esses amigos sobreviveram. Quando acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos resgataram todos os prisioneiros que estavam em campo de concentração, né, na Alemanha, lá também, porque a Segunda Guerra teve aquela aliança do Hitler da Alemanha, Hirohito do Japão e Mussolini da Itália, né? Então, o que acontece? Na hora, resgataram eles, tudo bem, eles com problemas sérios psicológicos, por traumas, por grandes dores, né? Imagina, grandes dores. E o tempo passa e os amigos começam a cobrar uma certa vingança, né? Tem que se vingar. Até que se descobre que o camarada japonês, ele, como sabia falar inglês, quando os americanos chegaram, ele falou para os americanos, olha, eu não concordo com nada disso e eu vou te dizer tudo que está de errado aqui, eu vou entregar tudo para vocês, porque eu amo de paixão os Estados Unidos. E como ele era o único que falava inglês, os parceiros dele, japoneses, não sabiam o que ele estava falando, acabou que todo mundo foi fuzilado por conta dele, e ele, entre aspas, se deu bem. Os Estados Unidos ficou até agradecido a ele, que por conta dele, muitas coisas foram resolvidas, né? Muitos documentos foram entregues, tal. E esse camarada acabou ficando um ícone na mídia. E um belo dia, esses ingleses descobriram que esse cara estava vivo e estava se dando muito bem. E aí veio a questão do grupo, vamos lá para matar, vamos nos vingar, sim ou não. E é tanto que um dos amigos falou, olha, se você não for lá e matar ele, eu me mato. E se matou. Então, é uma história de alta complexidade, altíssima complexidade. E ele vai ao Japão, então ele se depara com o seu algoz. Então, está a vítima, que na época era um jovem, e não sei quantos, acho que 20, 30, 40 anos depois, ele está na frente do seu algoz. E aí, menina,
Você sabe que quando eu percebi que ele ia perdoar, tu acha que eu fiquei com raiva dele? Eu falei, eu não acredito que ele vai perdoar. Eu falei, mas não é possível, rapaz, não acredito nisso. Aí eu me peguei, que olha, de visão de futuro, visão de espírito imortal, visão de perdão, eu não tinha nada. Eu só sabia o quê? O conhecimento da doutrina espírita. Mas o sentimento eu não tinha, porque eu comecei, se fosse eu, nossa, mãe do céu. E o camarada que não é espírita, dá um show. Dá um show. Aí você pode falar assim, mas isso aí é só coisa de filme, eu acho que o diretor deu uma incrementada e tal. Aí você vai para a vida real, pega o nome dos dois e coloca lá para ver, porque os dois aparecem conversando no banco de praça. Gente, é um dos filmes assim que mais me tocou por a gente ver como a humildade é capaz de libertar a si próprio. Aí é que você entende, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você entende que a humildade de compreender a situação, mesmo sendo uma vítima, que a gente já sabe que não existe vítima inocente, tendo a humildade de saber sobre si e de compreender o outro, naquela frase de Jesus, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então, um camarada que não tem religião nenhuma, mas ele tem a sensibilidade, a compreensão da vida. Ele já não está mais ligado à sensação, mas sim a sentimento. Porque a sensação, aí a gente quer ter o poder, quer ter a vingança, quer ter o orgulho, vem tudo à tona. Ele não. Só quando a gente assistir esse filme, a gente tem que entender, perceber que quem está leve é ele. Quem está de bem com o mundo é ele. Quem é o herói é ele. É tanto que o algoz chega para ele e fala, olha, tudo que eu fiz com você, pode fazer comigo. Pode fazer. Ainda leva ele para o campo de concentração e fala, olha, a tranquilidade do camarada mexeu tanto com o algoz que ele falou, você pode fazer tudo que eu fiz em dobro. E ele, não vou fazer nada, entendeu? Só que ele vai fazendo as reflexões dele. E a gente precisa assistir esse filme, precisa ler o livro, precisa acompanhar o diálogo, para a gente ter a coragem de, na nossa hora, a gente ter a coragem de despertar em nós a humildade, de perdoar, de despertar em nós a tranquilidade de passar por uma situação e se libertar da sensação, para cada um de nós entender, se enxergar, saber quanto é o seu orgulho e se libertar. Então, nós precisamos saber dessas histórias. Com essa história, aí a gente vem para o texto. Aí a gente começa a ler o texto, aí depois a gente vai para quem escreveu o texto. Aí a gente percebe que com ele também aconteceu a mesma coisa. Então, é por acontecer com esses espíritos e eles se tornarem livres que eles falam tanto de perdão. Eles falam tanto sobre humildade. Eles vêm querendo encorajar cada um de nós para que cada um tenha uma vivência para se tornar tranquilo. E, acima de tudo, pensar sempre na morte. Todo o texto desses espíritos, eles falam na morte. Que a gente tem que pensar na morte. Tem um livro que esse eu falo sempre, Sob a Proteção de Deus, de Divaldo, por diversos espíritos. E dentro tem um texto do Manuel Filomeno de Miranda, Treino para a Morte, dizendo que a gente tem que pensar na morte todos os dias, temos que refletir na morte. Não de uma maneira mórbida, depressiva, finita, mas simplesmente que ela vai acontecer.
simplesmente por conta disso. E nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. E quais são as obras que te farão ser reconhecidos? O que de fato você pode falar, não, isto aqui realmente é uma obra minha. E aí ele fala, a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são poucos seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens. A casa espírita, ela serve para isso. Quando nós vamos num local fazer assistência, né, que a gente determina, olha, aquele grupo são os assistidos e nós vamos lá fazer assistência, que a gente fica muito atento quando a gente faz essas afirmativas, porque muitas vezes nós estamos sendo preparados para que na próxima reencarnação a gente venha no lugar dos assistidos, para a gente ter a experiência dessa vivência. E muitas das vezes nós não compreendemos isso. Olha, quando eu me tornei espírita, em 2002, que foi aqui na casa, foi a primeira vez, até 2002, eu nunca na minha vida tinha ouvido falar doutrina espírita e Allan Kardec, nunca. Aí uma amiga minha me trouxe aqui, porque a gente ia jantar, e ela falou que ela vinha, que tinha que dar passe. Eu falei, caramba, o que tu vai fazer dar passe? O que é isso? E quando eu cheguei aqui, a palestra era sobre o Livro dos Espíritos, e realmente eu fiquei assim, muito, mas muito, muito encantada com a doutrina espírita. E uma coisa assim que me deu muito impacto na doutrina espírita foi que muitas pessoas falavam assim, a natureza não dá salto, nós temos muitas reencarnações. Eu via muitas pessoas falando isso. Até que eu li a questão, a 909 e a 919, que o Kardec pergunta assim, a pessoa pode sempre, pelo esforço próprio, vencer suas más tendências e vencer e progredir nesta vida? E os espíritos dizem que sim, com esforço muito insignificante, o que falta é a vontade. E eles ainda não lamentam. É uma das poucas respostas dos espíritos que tem um lamento, tem um tão poucos têm vontade. E o Lacordaire, ele vem trazendo para a gente, para que a gente tenha esta vontade de fazer alguma coisa diferente, esta vontade de se igualar a alguém, de enxergar alguém. Espírita pede muito, né? Casa espírita pede muito. Lá no meu trabalho eu peço muito também. Minha vida é o seguinte, eu conheço alguém, são 3 minutos para dizer que sou espírita e 5 para pedir qualquer coisa que eu acho que a pessoa pode dar. Então, é muito interessante que, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu já faço muita caridade. Aí, eu geralmente pergunto, mas me conta, como é que é essa caridade? Eu ajudo muito meu sobrinho, a minha mãe, a minha empregada doméstica, minha faxineira, meu porteiro. Olha, continue fazendo. Não deixe de ajudar ninguém, seu porteiro, a sua empregada doméstica, sua faxineira, sua tia. Não deixe, mas isso não é caridade. Isso é um investimento, né? Que você investe e você tem um retorno de fidelidade do funcionário, uma garantia da família, do bem-estar da família. Para isso, tem um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que viveu no campo de concentração na Segunda Guerra também, lá na Alemanha, e ele faz um desenvolvimento muito grande da ciência. Ele até veio no Brasil, e ele descobriu o seguinte, que a caridade, né, o fazer o bem, é dividido em 4 categorias, que é o bem individual, o bem grupal, o bem religioso e o bem filosófico. O bem individual é quando você faz o bem e você tem um retorno. Você faz porque você sabe que aquilo ali, olha, eu vou te ajudar, mas na hora que eu
quiser, você me ajuda, tá bom? Eu te ajudo, você me ajuda. O bem grupal, familiar, eu ajudo da minha família, do meu grupo de amigos, porque eu sei que o meu grupo estando bem, de alguma forma, eu me sinto seguro, me sinto bem, porque os meus estão bem. O bem religioso, você faz o bem porque Deus quer. Mas Deus vai levar uma carteirada se acontecer alguma coisa com você. Aí são essas pessoas que brigam com Deus, que saem de uma religião porque acontece. Outro dia eu encontrei uma pessoa daqui, e aí ela falou que não estava mais no SEMA. Eu falei, é mesmo? Você está em qual casa? Não estou mais na doutrina, não. Por quê? Teve um problema sério de saúde, ela veio, Maria Angélica não fez nada. Eu falei, é mesmo? Mas Maria Angélica falou para você que não fez nada? Você tem certeza que ela não fez? Aí ela falou assim, não, porque aconteceu tal. E realmente, ela me contou, foi uma tragédia. Eu falei, minha filha, se não fosse Maria Angélica, aí tu ia ver o que era bom para tosse, entendeu? Né? Porque as ajudas não são ligadas à sensação. Porque a gente quer ajuda da sensação, que dá um bem-estar na hora. A ajuda espiritual, muitas das vezes, é o não da sensação que vai nos garantir um sim do sentimento. E esse é o bem religioso. E o bem filosófico, que é a proposta de Jesus. Que a mão direita não saiba da esquerda. Fazer o bem sem saber a quem. Este é que é o bem filosófico de Jesus. Como ele era psiquiatra judeu, ele não associou esse ao ensinamento de Jesus, né? Mas sim, ele foi através isso foi um experimento que ele fez, que está nesse livro, Em Busca de Sentido, que todos devem ler também, porque sem diminuir a dor de ninguém, você lê um livro que a pessoa ela teve toda a sua família destroçada, né, por conta do Hitler, que ficou no campo de concentração, vendo todos os seus amigos doentes morrerem e todos da família morrerem, realmente é um problema, né? É uma grande dor. E ele escreve sobre essa experiência. Então, nós precisamos, quando ele fala aqui dessa humildade, de ser caridoso, é a gente fazer o bem sem olhar a quem. A gente ter essa experiência, ter essa vivência. E, às vezes, até na casa espírita, nós vamos fazer o trabalho social, chegamos lá, fazemos, voltamos, e a gente não sabe quem é aquela pessoa. A gente não sabe o nome, não sabe do que ela gosta. A gente vai e faz um trabalho como se fosse uma barreira, nós, os assistentes, e eles, os assistidos, e, às vezes, a gente perde grande oportunidade de se encontrar com grandes amores. A gente perde grandes oportunidades de aprender o que é a vida, aprender com a dor do outro, com a história do outro, com a causa do outro. Então, esses trabalhos, esses encontros, servem para a gente conversar, a gente entender. Não é só chegar e dar as questões materiais. Isso qualquer pessoa pode dar. Mas nós, espíritas, temos que dar muito mais do que isso. E ele vem falando assim, olha, sem a humildade, apenas vos enfeitais das virtudes que não tendes. Porque é só a humildade que vai fazer você perceber a vivência do outro, a vida do outro. Você ter olhos de ver, você ver com veemência, você sentir aquela história sem estar com pressa, sem ser a parábola do bom samaritano. Se aquela parábola acontece conosco, quem você acha que você seria nessa parábola? Qual dos três? O levita, o sacerdote ou o bom samaritano? Quem você acha que você seria, sinceramente? E com relação ao orgulho, ele diz que o orgulho
é o terrível adversário da humildade. E tudo que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. E aí é para que a gente, nesta frase, a gente entenda que as coisas, as pessoas, o planejamento reencarnatório, realmente, isso está sob uma lei divina, mas que nós, buscando a nossa humildade, através de se colocar na dor do outro e buscar o outro na sua essência, sem nos sentirmos melhores, mas sim, talvez, como aprendiz para uma próxima reencarnação. Este é o grande lance que ele vem falando aqui para a gente. E ele diz assim, olha: volta-te humildemente para ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos, que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a 1 hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Então, nós precisamos pensar na morte apenas como algo que vai acontecer, mas, acima de tudo, nós devemos pensar sobre o nosso planejamento reencarnatório, que nós reencarnamos para progredir. Esta é a meta, que cada um busque saber sobre si, que a casa seja esse refúgio, esse momento de conversar mentalmente com o seu amigo espiritual, pedindo essa coragem que o Lacordaire quer nos dar para nós mudarmos. Muita paz.